Olá, eu sou Paola Richter-Londero, coordenadora do projeto Avaliação do Desempenho Econômico-Financeiro para as Sociedades Cooperativas, sob a perspectiva da utilidade para a tomada de decisão. Esse projeto tem como instituição executora a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, faculdade vinculada ao Sescope Rio Grande do Sul. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto? Para que a gente entenda o anseio de pesquisa que gerou esse projeto, vamos falar um pouquinho do contexto organizacional que a gente vive hoje. Hoje, nós vivenciamos um momento em que não há escassez da informação, e sim um excesso da informação. Então, cada vez mais a gente busca indicadores para a nossa tomada de decisão que sejam realmente úteis, e gerem a informação relevante para a gente tomar a nossa decisão. Então, não vivemos mais na escassez, e sim no excesso. Buscamos cada vez mais a qualidade. Mas o que acontece também muitas vezes, mesmo tendo os melhores indicadores propostos, todas as informações para nós tomar decisão, a gente tende a tomar outra decisão que não reflete as informações. E por que isso acontece? Porque a gente tem heurísticas e vieses inerentes ao tomador de decisão, que podem influenciar a nossa tomada de decisão. Então, isso é um contexto que a gente vive em todas as organizações. E cada vez mais a gente busca indicadores que realmente viabilizem a melhor tomada de decisão possível dentro das nossas organizações e criar mecanismos que minimizem o impacto de heurísticas e vieses que a gente tem no tomador de decisão. Nas sociedades cooperativas, essa preocupação não é diferente, mas ela é mais acentuada ainda. Por quê? Porque a gente tem princípios e valores únicos do cooperativismo. E falando desses princípios e valores únicos do cooperativismo, vamos falar do terceiro princípio do cooperativismo, que é a participação econômica. Pensando somente nesse princípio, a gente tem claro em que o cooperado ele é ao mesmo tempo proprietário e usuário da cooperativa. Afinal de contas, ele recebe as sobras com base na atividade realizada na cooperativa. Então, seja como cliente ou seja como fornecedor dessa cooperativa. Mas pense o seguinte, se eu sou fornecedor, tá? Eu sou um produtor de leite e eu forneço leite para minha cooperativa. Forneço 1 litro de leite a, por exemplo, 93 centavos para a cooperativa. O mercado, em geral, paga 90, mas a minha cooperativa paga 93 como estratégia de fidelização. Então, ela já paga mais no preço do produto. Afinal de contas, eu sou o proprietário. Eu vou receber pelas sobras também. Então, eu já estou recebendo no preço do produto, 93 centavos, o mercado paga 90. Então, o custo da minha cooperativa é maior. E as sobras, o resultado do exercício operacional vai ser menor. Por quê? A gente tem um custo maior. Se eu tenho uma sobra menor, me parece que a minha cooperativa não é eficiente. Ela não tem um retorno tão alto, ou ela não tem os índices de rentabilidade tão altos. Mas não, eu estou entregando retorno da mesma forma para o meu cooperado. Então, notem que como os valores e princípios impactam a estratégia, o funcionamento das nossas cooperativas e se refletem nos indicadores. E como a gente tem um processo de isomorfismo empresarial, as nossas organizações cooperativas elas tendem a buscar reconhecimento no mercado e se assemelhar a organizações com finalidade lucrativa, a gente pode estar utilizando indicadores que não retratam a realidade das nossas cooperativas. E essa foi uma preocupação desse projeto, porque hoje as métricas de sucesso empresarial são muito baseadas no lucro, mas nas nossas cooperativas a gente tem outros fatores que a gente tem que considerar. Por exemplo, essa questão de que o proprietário é o usuário também, que a sobra não é o único tipo de retorno e que a gente também tem uma preocupação com a comunidade. Não se esqueçam, a gente tem o 7º princípio do cooperativismo, preocupação com a comunidade. Então, a gente precisa olhar para a comunidade no momento da tomada de decisão também, porque a gente não está ali para extrair todos, vamos dizer assim, as externalidades que aquela região pode gerar. A gente também tem que contribuir. Então, as nossas decisões devem ser baseadas nisso. E a nossa preocupação é que, se a gente utiliza indicadores inadequados ou que não retratam a realidade ou a singularidade das nossas cooperativas, a gente pode estar afetando a sustentabilidade do negócio e também do cooperativismo. Vamos falar agora sobre o problema de pesquisa. Qual foi o problema de pesquisa que a gente buscou nesse projeto? Quais são os indicadores de desempenho econômico-financeiro relevantes para a tomada de decisão nas sociedades cooperativas? A gente partiu da análise de que os indicadores utilizados para tomar decisão nas cooperativas seriam os tradicionais.
liquidez, rentabilidade e endividamento. E que esses indicadores, eles já têm problema nas organizações com finalidade lucrativa. Ainda mais nas nossas cooperativas, porque eles não consideram as singularidades que a gente vinha falando. Então, a gente queria entender quais são os indicadores utilizados hoje e quais são as limitações e como propor melhorias. Nesse sentido, vamos ao objetivo geral da pesquisa. O objetivo geral da pesquisa foi analisar os indicadores econômicos financeiros tidos como relevantes para a tomada de decisão dos gestores das cooperativas agropecuárias, discutir limitações e propor melhorias. Notem que aqui a gente deu um enfoque para cooperativas agropecuárias. Num primeiro momento, a gente restringiu essa análise, mas ao decorrer do projeto, a gente expandiu para os 7 ramos do cooperativismo também essa análise. A gente restringiu, num primeiro momento, porque a gente sabe que cada ramo tem questões contábeis diferentes, até mesmo porque a gente tem alguns ramos regulados, e isso reflete também na análise dos indicadores. Falando sobre os objetivos específicos do projeto, o primeiro objetivo era avaliar o processo de tomada de decisão dos gestores das sociedades cooperativas, no que tange ao uso de indicadores, em 3 óticas: mercado, benefícios ao cooperado e desenvolvimento regional. Numa concepção inicial, a gente acreditava que, utilizando essas 3 óticas, a tomada de decisão do gestor seria mais completa. Mas a gente precisava ver se realmente esses indicadores para essas 3 óticas eram utilizados e existiam nas nossas cooperativas. O segundo objetivo específico foi explorar como as diferentes formas de reconhecimento, mensuração e evidenciação impactam, nos indicadores econômicos financeiros. Lembra que eu falei sobre o duplo papel do proprietário? Vamos pensar nele como cliente. Eu vou até uma cooperativa agropecuária comprar insumos agrícolas. Quando eu faço essa compra de insumos agrícolas, a cooperativa vai ver que eu sou sócio e dá um desconto de 10%. Esse desconto de 10% que eu recebo, na verdade, já é um retorno para mim, porque eu estou deixando de gastar aquele valor. Então, já tem um retorno econômico. Mas para a cooperativa, ela deixa de ter uma receita. E se ela deixa de ter uma receita, isso impacta nos indicadores lá de rentabilidade, porque vai diminuir minhas sobras também. Mas eu não estou reduzindo o retorno ao meu cooperado. Então, você entende que tem um problema aqui de reconhecimento, porque eu não tenho esse reconhecimento da figura do usuário na cooperativa? Então, a gente investigou essa questão. O terceiro objetivo específico, explorar, discutir e verificar as possíveis heurísticas e vieses que interferem no processo decisório. Como eu falei, existem heurísticas e vieses que interferem na decisão e que podem levar a uma decisão que não é coerente com as informações que eu tenho. Então, além de eu ter indicadores apropriados, eu tenho que ter mecanismos que minimizem, possíveis interferências dessas heurísticas e vieses existentes. E o objetivo específico de analisar o processo de análise de indicadores de desempenho econômico e financeiro para a tomada de decisão dos gestores. Então, quais são os indicadores que os nossos gestores estão utilizando? Por que eles estão utilizando esses indicadores? São os mais assertivos? Esse objetivo específico ele teve uma mudança. Num primeiro momento, ele era vinculado a um quase experimento. Com o processo de pandemia, a gente não conseguiu desenvolver esse quase experimento, mas a gente fez uma survey, através da utilização de questionário, para buscar entender quais indicadores eram utilizados e atingir esse objetivo específico também. Falando já de metodologia, a gente dividiu a pesquisa em 3 momentos. O primeiro momento é vinculado à análise documental, ao levantamento do que é utilizado de indicadores na prática pelas sociedades cooperativas. Então, a gente buscou junto às cooperativas quais eram os indicadores que elas utilizavam, buscou na literatura o que a literatura trazia, foi nos órgãos de representação do cooperativismo e buscou informações sobre esses indicadores e reuniu isso em uma análise que a gente fez, um ensaio teórico que a gente fez, agrupando em 3 óticas: cooperados, mercado e desenvolvimento regional. Cooperados por essa questão que a gente tem de ser usuário e proprietário, o terceiro princípio do cooperativismo. Mercado, porque a gente está inserido no mercado, a gente compete economicamente com outras organizações e a gente tem que considerar isso. E desenvolvimento regional, vinculado ao 7º princípio do cooperativismo. No segundo momento, a gente fez uma survey, então a gente aplicou questionários para entender 2 aspectos. Primeiro, quais são os indicadores que realmente são utilizados, esses que a gente levantou na prática e na literatura,
deixar os gestores, na verdade aqui foi os profissionais contábeis que nos ajudaram a falar como eles são importantes para tomar decisão e também observar as heurísticas e vieses que estão presentes nas nossas cooperativas. E um terceiro momento onde a gente vincula os achados da pesquisa documental com os achados dos questionários e daí forma e entrega o objetivo geral da nossa pesquisa. Vou passar rapidamente aqui pelos participantes da pesquisa. Nos slides em anexo vocês têm os QR Codes, então vocês podem consultar mais sobre o currículo Lattes. Então eu, vinculada à Scope, estou participando desse projeto, a Annelise Figari, vinculada ao FPR, a professora Luana Trindade, vinculada à Faculdade Metropolitana, a professora Fabiana Bortoleto, vinculada à USP, né, está desenvolvendo o seu doutorado, o professor José Máximo Daronco, colaborador da pesquisa, vinculado à Scope, o professor Sigismundo Bialuskorski Neto, também vinculado à USP, colaborador dessa pesquisa, e a nossa bolsista de iniciação científica, a Fernanda, que atuou em conjunto no projeto de julho de 2019 até dezembro de 2020 e desenvolveu a sua pesquisa de iniciação científica. Sobre os recursos utilizados, a gente ainda tem recursos disponíveis, foi solicitado 17.980 e esse recurso foi liberado e a gente ainda tem cerca de R$6.000 disponível para a pesquisa. Falando dos recursos que foram utilizados, os principais recursos utilizados são vinculados a diárias que foram pagas para participação em evento, ainda quando era possível, em 2019, e também a tradução do primeiro artigo que vai ser publicado em uma revista internacional. Eu vou falar mais para frente sobre isso na hora da gente falar sobre os resultados. Cronograma de execução vinculado à metodologia, a gente tem o momento 1, momento 2 e momento 3. O momento 1, que era essa questão da análise documental, já foi todo realizado, já tem o seu resultado. O momento 2, que era a criação desse questionário, também já foi realizado. E agora a gente está no momento 3, que é a coleta de dados desse questionário, a análise desse questionário e colocar isso, né, em comparação com os achados da pesquisa documental. Então, agora partindo para os resultados do projeto, o primeiro resultado que a gente tem é um ensaio teórico, né, sobre o desempenho econômico-financeiro das sociedades cooperativas, sobre as dimensões de mercado, cooperados em desenvolvimento regional. Então, muito alinhado com o primeiro objetivo específico da nossa pesquisa. Esse ensaio teórico ele foi validado já em 3 congressos internacionais que a gente participou, né, em Berlim, na Romênia, aqui no Brasil e também no EBPC 2019, e agora ele está na espera para uma publicação em revista internacional. O segundo resultado do projeto é o artigo de iniciação científica, Juros sobre capital próprio em cooperativas agropecuárias, a visão dos cooperativistas. Essa é uma forma de retorno que a gente tem nas cooperativas. Muitas cooperativas não utilizam porque ela visa o retorno em função do capital e não da atividade. Então é algo singular, né, dentro do cenário das cooperativas e a gente queria entender melhor sobre ele e como ele impactava depois também na análise de tomar decisão sobre as estratégias de retorno e também indicadores. Esse artigo ele já foi apresentado no Congresso da UNB, de Contabilidade e Governança, e ele foi submetido para a RGC, né, a Revista de Gestão e Organizações Cooperativas. O terceiro o resultado que a gente já tem do projeto é o artigo Fatores de Escolha das Estratégias de Retorno nas Sociedades Cooperativas. Então, a gente viu que uma grande questão que impacta nos indicadores de análise de desempenho é as estratégias que a cooperativa utiliza. E quais são essas estratégias? E como elas são escolhidas? E quais os fatores que influenciam, impulsionam ou restringem uma estratégia? Então, a gente discutiu sobre isso nesse artigo e ele foi submetido ao Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo ainda nesse ano e a gente espera o retorno. Outro artigo foi a teoria sobra zero e sua aplicabilidade nas sociedades cooperativas. Como eu falei no início da nossa conversa, né, a gente tem a possibilidade nas cooperativas de gerar sobra zero, porque a gente tem outras estratégias de retorno. Mas isso é aplicável realmente nas nossas organizações? Tem uma pressão do próprio mercado para que a gente gere o resíduo empresarial, gere a sobra que é equiparada ao lucro? Então, a gente discutiu sobre isso nesse artigo qualitativo, que também já foi submetido ao Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo, aqui nesse ano de 2021. A gente já tem um artigo publicado, também vinculado à nossa pesquisa, que é RATS, Reserva das Cooperativas Brasileiras em prol dos cooperados. Há incentivo para a sua realização?
Esse é um artigo que discute uma estratégia de retorno, que é a RATS, é uma reserva singular das cooperativas, e a gente queria buscar se realmente há incentivo para essa estratégia e, de certa forma, como isso impacta na questão da geração de sobras e na distribuição de retornos aos nossos cooperados. Então, ele já se encontra publicado na revista Enfoque Reflexão Contábil, foi publicado em dezembro do ano passado, e você pode acessar pelo QR Code. Outro resultado do projeto, então, uma orientação de trabalho de conclusão de curso e também um resumo expandido que já foi submetido ao BPC 2021, que fala sobre o processo de comunicação na prestação de contas de cooperativas, a visão do profissional contábil, né? Então, como que essa informação é levada ao cooperado? Também em termos de análise de desempenho. Como isso chega ao cooperado, essa comunicação? O que é interessante, o que não é, o que dá certo, o que não dá certo? Então, esse artigo discute isso na visão do profissional contábil. Outro artigo é a análise de indicadores de retorno ao associado. Ele também faz parte de uma orientação do trabalho de conclusão de curso, da especialização em auditoria e contabilidade cooperativa da Scope. Eu estou orientando esse projeto, né? Ele tem vínculo direto com o nosso trabalho, então a gente entender como é mensurado esses indicadores de retorno ao associado e como ele entende esses retornos diferentes que a gente tem em uma sociedade cooperativa. A gente também tem uma participação em banca de qualificação de mestrado, que foi uma banca da Universidade Federal de Goiás, em que eu participei, justamente chamada por causa do projeto, né? O título do trabalho era Cooperativas Agropecuárias Brasileiras, análise de compatibilidade entre condições financeiras e a função social. A gente vê que está muito alinhado ao projeto, né? Justamente é o que a gente traz, que a gente tem que ter uma análise de mercado, uma análise do cooperado e uma análise de desenvolvimento regional, e como tudo isso conversa. Então, a gente já conseguiu levar parte do projeto para ser considerado nessa dissertação também, indicando os artigos que foram produzidos pelo projeto. A gente também foi convidado para participar do webinário Caminho para a Excelência, Gestão por Resultado, né? Então, foi um webinário promovido pelo Sescope Nacional, em que eu fui convidada para falar sobre gestão por resultado. E aqui a gente pôde trazer já, né, algum resultado do projeto, falando sobre essa análise de desempenho sob 3 óticas. Outro resultado foi a participação no webinar, destinação dos recursos da RATS e seus reflexos contábeis. Como eu falei, a RATS faz parte dos retornos que são dados aos cooperados, impactam nos indicadores de rentabilidade, impactam também nos indicadores de estrutura da cooperativa, e a gente tratou sobre isso num webinar promovido pelo CRC do Rio Grande do Sul, em que já teve o acesso de mais de 580 pessoas. A gente também foi convidado para dar o mesmo webinar dentro do sistema Sescope Santa Catarina para os profissionais contábeis de cooperativas de Santa Catarina. Então, a gente trouxe esse assunto e conversou um pouco mais sobre os reflexos contábeis que isso tem e, consequentemente, na análise dos nossos indicadores. Outro resultado foi os convites para participação em cursos, né? Que eu acho que é uma experiência muito bacana porque a gente consegue levar a teoria e receber a prática das cooperativas. Então, a gente teve o curso de gestão financeira com a cooperativa Sicredi União Metropolitana, onde a gente apresentou esse tema para coordenadores de núcleo. Teve o curso para dirigentes e conselheiros de cooperativas do Sergipe. Teve o curso de contabilidade gerencial e finanças, que é organizado pela Profissa, Copilab. A gente teve 3 edições para cooperativas do Mato Grosso do Sul, que a gente levou essa discussão. Teve o curso de noções de contabilidade e análise de balanço, oferecido para conselheiros e cooperados da Colchupé. Então, junto com a Fundace, a gente teve 2 edições que a gente também levou essa discussão que a gente trouxe no projeto. E agora, resultados em andamento, a gente tem o banco de indicadores que está sendo criado, né, com bases em indicadores do balanço social cooperativo da DGRV, que é a Organização das Cooperativas da Alemanha. Então, a gente pegou esses indicadores que eles utilizam lá para mensuração do desempenho das cooperativas com relação aos princípios. A gente também já utilizou os indicadores do Programa de Desenvolvimento Econômico e Financeiro, o desempenho, né, que é organizado pelo Sescope. A gente utilizou os indicadores que são divulgados pelo GRI, os indicadores de desenvolvimento sustentável, e também foi nos relatórios de gestão das sociedades cooperativas. Todas as cooperativas que estavam presentes na revista Melhores e Maiores da revista Exame de 2019 e 2020, a gente foi nos sites buscar o relatório de gestão
para ver que indicadores elas utilizavam. Então, hoje a gente tem um grande banco de indicadores que são classificados nas 3 óticas que a gente utiliza e que provavelmente vai ser um dos grandes também resultados do projeto para auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento do Programa de Desempenho do Sescope Nacional. Outro resultado que a gente tem em andamento, então, é o artigo Avaliação de Desempenho Econômico e Financeiro para Sociedades Cooperativas sobre a perspectiva da utilidade para a tomada de decisão. Justamente carrega o nome do projeto, né? É o artigo final relacionado ao objetivo geral da nossa pesquisa, que vai reunir todas as informações que a gente coletou ao longo desses 2 anos de projeto, né? Faz parte de uma survey que a gente já enviou através do questionário para 1.045 profissionais contábeis de cooperativas do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E a gente quer atingir outros estados. Então, se você tem um contato de profissionais contábeis de outros estados, não deixe de entrar em contato com a gente para a gente enviar a nossa pesquisa. Considerações finais, então, o impacto científico, né, por todas essas publicações que eu trouxe para vocês, por todos esses artigos que a gente traz, também por tratar de contabilidade dentro das sociedades cooperativas, que a gente vê que tem muito a evoluir. Hoje a gente tem vários artigos que falam sobre análise de desempenho, mas não uma análise crítica dos indicadores, e é justamente isso que a gente está trazendo aqui. E o impacto tecnológico, a gente espera contribuir com o aprimoramento do Programa de Desempenho Econômico e Financeiro do Sescope Nacional. Então, trazer, né, esses indicadores em cima das 3 óticas e contribuir para o desenvolvimento. A gente fica à disposição. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer indicação, entre em contato por meio desses e-mails. Até mais!